Bom dia. Bom dia. Não, não. Vou explicar para vocês. Quando vocês entram na casa espírita, os espíritos derramam uma energia maravilhosa na gente e a gente tem que retribuir isso. Então nós vamos de novo. Bom dia. Bom dia. O entusiasmo e a alegria são duas energias fantásticas que a espiritualidade usa de nós para beneficiar os irmãos que aqui estão necessitados. Então tem hora que é hora de ficar em silêncio, é hora de meditarmos, assim, na hora do passe, né? Mas tem hora que a gente tem que ter entusiasmo, tem que ter alegria, porque é uma energia muito importante que nós podemos doar em benefícios daqueles que vêm até aqui, mesmo os encarnados, né? Tem muitos que vêm aqui arrastado, né? Aí chega aqui arrastado, aí ouve um bom dia desse, oh, desperta, dá um choque maravilhoso, e isso é muito bom, que a gente pode fazer pelos outros. Vocês dormiram bem? Muito bem. Dormiram bem, excelente. Porque dormir é muito importante. Todos precisamos, não é isso? Porque eu vou falar um pouquinho sobre a nossa semana, né? E começamos com o tempo que a gente gasta dormindo da nossa semana. Eu vou ter que confessar para vocês, se eu durmo menos do que 7 horas por noite, no outro dia, eu não estou legal. Eu fico mal-humorado, meu cérebro fica meio lento, né? Tem outros que eu sei aqui, né, Maura, que dormem muito menos. Mas a maioria de nós precisa de 7 horas, em média, por noite, para repor as energias e para poder ter um dia legal. Então, durante a semana, isso daqui seriam 7 horas diárias de sono. Então é o tempo da nossa semana que a gente reserva para dormir. Não é isso? Mas não é só de sono que vive o homem, não é? Nós precisamos trabalhar também, não é isso? E todos nós trabalhamos, não é? Eu fiz a conta, em média, que nós trabalhamos 8 horas de segunda a sexta. E sábado e domingo não trabalhamos, não é isso? Então, uma média de 8 horas, eu sei que aqui muitos trabalham mais do que isso, mas uma média de 8 horas trabalhando por semana representa essa parte aqui da nossa semana. Mas nós precisamos também fazer algo com o dinheiro que a gente ganha, não é isso? E o dinheiro que a gente ganha nós temos que gastar, seja com descanso, com a diversão, seja com as compras, supermercado, roupas e etc. e tal. Então aqui é o nosso tempo que nós tiramos por semana para essas coisas. Fazer as nossas compras, divertirmos, passearmos, não é isso? E estarmos... Ah, mas hoje tem almoço aqui, não é isso? E lembrando, nós precisamos comer também. Não é isso? Eu fiz uma conta bem modesta, que a gente gasta meia horinha no café da manhã, no almoço e na janta. Então está aqui o tempo que a gente gasta da nossa semana comendo. E para aqueles que vêm aqui todo domingo e ficam aqui conosco, este aqui é o tempo que sobra durante a semana para a gente vir ao centro. Não está mal, né? Não, né? Mas se eu considerar que eu venho uma vez por semana, quando eu jogo isto no ano, este aqui, ó, é o tempo que sobra para nós dedicarmos ao centro espírita. Tem algo errado aí? Visualmente, a gente começa a perceber, né, o tempo que eu gasto dormindo. Mas aí muitos de vocês podem falar assim, não, mas enquanto eu estou dormindo, eu estou na espiritualidade, aí eu estou lá com os mentores, eu vou estudar lá no plano espiritual, né? Vamos cair na real, né? Nós ainda não estamos, pode ser que uma ou outra vez a gente até consiga, mas normalmente nós vamos dormir cheio de preocupações, nós vamos dormir com alguns desejos, com algumas coisas que vão nos levar para outros cantos que não a espiritualidade mais positiva, né?
Outros falam, não, mas enquanto eu trabalho, eu vou fazer limpeza lá na casa da mulher, eu fico rezando por ela, né? Eu fico enchendo de energias positivas os móveis. Quando eu vou arrumar a cama dela, eu dou um passe na cama dela para ela dormir bem, né, gente? Né? Tudo bem, também. Mas não é o mais importante, né? E mesmo no descanso, não, Marcos, quando eu vou descansar, eu assisto bons filmes, né? Eu leio bons livros e tal, né? Ajuda. Mas não é estar no centro espírita. Né? Então, muitos de vocês estiveram aqui com a oportunidade que nós tivemos com o Eduardo, né? O Eduardo lá da Aliança, que esteve aqui conosco, e bateu um papo com a gente, e ele colocou de forma muito clara, né, essa questão. E quem tiver boa memória vai ver que o ano passado o Eduardo esteve aqui e ele falou da mesma coisa. Do tempo que a gente usa para as coisas espirituais. Nós somos espíritas? Somos espíritas? Somos ou não somos? Somos. Então este aqui é o tempo que eu vivo como espírita. O restante todo eu vivo como materialista, cuidando das coisas da matéria, né? Porque dormir é necessidade do corpo. O espírito não dorme. Então nós estamos cuidando da matéria, nós estamos dormindo porque o meu corpo precisa. Trabalhar, eu estou cuidando da matéria, porque eu preciso comprar coisas, eu preciso, né? Não é errado, não é errado, é necessário. Trabalhar é necessário, mas é coisa da matéria, não é do espírito. O descanso, as compras, é também para a matéria. Comer é para a matéria. Então, na verdade, nós só estamos pensando do espírito, eu só estou usando o meu tempo para ser espírita quando eu estou aqui no centro. Ah, Marcos, você está exagerando, né? Não é assim, não. Por quê? Por que eu estou falando isso? Né? O que nós fazemos na casa espírita? Qual é a coisa mais importante que a gente faz dentro da casa espírita? Eu vou ajudar vocês. Nós aprendemos. A coisa mais importante que existe dentro da casa espírita é aprender. E eu gostaria de falar com vocês um pouco, hoje, sobre o que nós aprendemos na casa espírita. Porque aí nós estamos cuidando do espírito. E é muito importante a gente saber, porque nós somos corpos vivendo como espíritos, ou nós somos espíritos vivendo como corpo? Nós somos espíritos. A minha origem é espírito. E quanto tempo eu estou dedicando para o espírito? É algo que a gente precisa mudar. É muito importante nós começarmos a conscientizar disso e usar isso em nosso benefício. Porque Jesus foi muito claro, né? Jesus falou assim que nós temos o maior tesouro. E como é que Jesus caracterizou o maior tesouro que nós temos? Algo que a traça não rói e a ferrugem não come. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu estou usando, e que a traça corrói e a ferrugem come, não é do espírito. E se a gente for fazer uma seleção, nós vamos perceber que a coisa que melhor caracteriza algo que a traça não corrói e a ferrugem não come é o conhecimento que eu adquiro. Porque a doutrina espírita nos explica que o conhecimento é do espírito. Tudo que vocês aprendem é tesouro do espírito. E quando eu digo que é tesouro do espírito, eu digo para vocês o seguinte: quando vocês desencarnarem, que a matéria ficar aqui, tudo o que nós usamos que não é para o espírito fica aqui. Então tudo aquilo que você trabalhou, você construiu um império pelo teu trabalho, pelo teu esforço, fica aqui.
Todos os bens que vocês adquiriram com muito suor, com muito carinho, né? Conquistas maravilhosas, fica aqui. Agora, todo o conhecimento que vocês adquiriram neste tempo é patrimônio eterno. É uma conquista do seu espírito que nunca mais se perde. Porque a traça não rói e a ferrugem não come. Mas, Marcos, o que a gente aprende na casa espírita? Então, antes, nós precisamos fazer um entendimento muito importante, né? Que são dois termos que a gente confunde e que são bem diferentes, mas normalmente a gente acha que é a mesma coisa, que é o educar e o instruir. Então, na casa espírita, nós vamos buscar o educar. O educar é disponibilizar a alguém condições para o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Trata-se, pois, de uma ação consciente que permite ao ser humano desenvolver as suas aptidões biológicas, são físicas, né? Intelectuais, morais, sociais, psicológicas, estéticas e ecológicas. Desta forma, a educação é, ao mesmo tempo, processo e resultado, que, em princípio, não deve desconsiderar o valor inalienável de o homem se transformar em criatura melhor. Então, no fundo, educar é promover o desenvolvimento das faculdades físicas, morais e intelectuais, tornando o homem melhor. E instruir? Instruir é um pouco diferente. Porque instruir é transmitir ou adquirir conhecimento. Falando mais devagar, por exemplo, para a tradutora. Em geral, viabilizado pelo ensino formal ou direto. Mas há outras formas de se adquirir a instrução. Pela observação, pela imitação, pela inspiração, pela intuição, pela repetição. Assim, a instrução é sempre entendida como a capacidade de ministrar ou assimilar conhecimentos e habilidades, direcionadas para o aprendizado cognitivo ou formação de talentos, genericamente destinados ao exercício profissional. É interessante que nós podemos instruir o animal. Quando vocês adquirem um cachorrinho, não é? Ou um gatinho, um cachorrinho fica melhor, né? Você pode instruir ele, né? A te obedecer, a fazer as necessidades no lugar certo, ou fazer lá fora. Você está instruindo o animal, você está treinando ele para executar alguma função. Mas você não pode educar o animal, porque o animal não tem a capacidade que o homem tem de pensar por si próprio e de se melhorar como espírito. Então você instrui, você não educa o animal. O animal bem instruído, ele consegue compreender uma série de comandos e obedecer a eles, porque ele foi treinado para isso. Mas ele não pensa por si próprio. Você ensina o cachorrinho, ó, é aqui o local. Mas ele não fica ali depois, né? Pensando, meditando sobre as necessidades dele, sobre a conveniência ou não dele obedecer àquele comando. Ele não pensa, porque ele não é educado, ele é instruído. Então é para executar a tarefa. Desta forma, a instrução é necessária à vida profissional, mas só a educação apresenta condições para a formação de caracteres, por desenvolver no homem valores intelectuais e morais, que nele existem de forma embrionária. Então, o que nós fazemos dentro da casa espírita? Nós vamos educar. A educação do espírito. A educação do nível mais profundo, fazendo com que o homem tenha condições de se melhorar. Se melhorar no quê? Aprender o quê? Então nós vamos dividir um pouco. A primeira coisa que a gente aprende na casa espírita é aprender a conhecer. Por quê? Porque nós viemos condicionados, seja desta vida ou de outras vidas,
a não saber conhecer direito. Por quê? Porque nós ficamos limitados a ensinamentos, corretos ou não, que vêm de muito tempo atrás. E aí, muitas vezes, nós ouvimos várias pessoas que chegam à casa espírita e falam assim: eu me sinto feliz aqui porque eu encontro as respostas que eu não obtinha nas outras religiões. Por quê? Porque nas outras religiões, sem demérito nenhum, mas elas não propiciam a você o aprendizado de como conhecer. Ela tira uma série de equívocos, uma série de definições equivocadas que durante o tempo foi feito dos ensinamentos do Cristo. Deturpações dos ensinamentos que ele teve. E a doutrina vai te ensinando a conhecer, te ensinando a você poder tirar o véu para conseguir absorver a essência daquilo que o Jesus diz. É por isso que na nossa casa nós temos o estudo do Evangelho. Mas também é importante nós sabermos definições importantíssimas que os espíritos trouxeram para Allan Kardec e Allan Kardec codificou nos livros. E aí nós vamos estudar a doutrina espírita. Aí nós vamos começar a desvendar os segredos da morte. Nós vamos começar a ter respostas do porquê eu estou aqui. De por que eu sofro. Porque eu estou aprendendo a conhecer. E é por isso que Jesus, quando ele falou sobre o aprender a conhecer, ele deixou um ensinamento muito forte para nós. Porque ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E, graças a Deus, a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Porque ela nos libertou do inferno. A doutrina espírita nos libertou de situações que o conhecimento humano vinha trazendo de equívocos. O inferno é terrível, não é, gente? Já pensou? Que imagem mais terrível para uma mãe que vê o filho indo para o mau caminho, ter a certeza de que ele vai para o inferno. Para sempre. Como é que essa mãe pode ser feliz com este conhecimento? Essa mãe vai ficar presa o resto da vida, porque ela já observou que o filho fez coisas terríveis, condenadas, e que ele, como castigo, vai para sempre arder no fogo do inferno. Uma imagem terrível, não é? Terrível. Já pensou nós levarmos isso? Isso é uma prisão que o Espiritismo nos liberta, porque nos diz que não existe inferno. E hoje em dia, graças a Deus, as outras religiões já estão tirando, né? Porque se vocês verem as declarações do Papa atual, recentemente ele falou: gente, espera um pouquinho, esse negócio de inferno, de fogo, não é bem assim. É uma imagem, é um símbolo. E eles já estão corrigindo estes equívocos que vinham, né? Era necessário em certos momentos, mas hoje já não é mais. Não precisamos dessas imagens tão chocantes para ficar na linha. Tem que ser conquista minha, tem que ser minha opção, consciente. Eu não vou fazer isso porque não é certo. Ao invés de eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Isto é a evolução, isto é o conhecimento que liberta. Isso exige uma libertação interior de preconceitos. O afastamento do ceticismo sistematizado que a tudo nega e do absolutismo epistemológico que tudo reduz e engessa. Porque a doutrina espírita nos explica que nós temos, por direito dado por Deus, de usarmos o nosso livre-arbítrio, de sermos responsáveis pelas nossas decisões. E nos explica que há consequências, não há castigo. Por isso que não há inferno. Porque eu tenho o direito de optar
pelo certo ou errado, e se eu optar pelo errado, há consequências, que são consequências do meu ato. Então Deus não castiga, eu é que tenho que aprender as lições, eu é que tenho que conhecer corretamente. Só a abertura ao novo, aliado a uma busca séria do conhecimento, facultará ao ser humano em evolução a consciência crítica, a única capaz de situar-se no mundo e não diante do mundo, não à parte do mundo, não sobre o mundo, não sob o mundo. Estar no mundo e com o mundo significa identificar-se com a natureza e com os outros. Significa dialogar com a vida, buscando-lhes os sentidos mais profundos. E isto é a coisa mais rica que a doutrina nos traz. Porque a doutrina explica a nossa origem, a doutrina espírita, explica o porquê eu estou aqui, explica se eu sofro, por que eu sofro, explica se eu sou feliz, por que eu sou feliz, e mais do que tudo, explica que tudo está em minhas mãos. Que se eu quero um futuro melhor, ele começa hoje, no presente, nas minhas atitudes, na minha modificação, na minha transformação, para que eu me torne uma pessoa melhor, porque isso é educação. Mas aprender a conhecer, né, aprender o que procurar, o que buscar, a casa espírita é que nos traz. Por quê? Porque a espiritualidade, através da inspiração daqueles que estão à frente do movimento espírita a nível mundial, né, nos traz uma riqueza de material em torno de livros, em torno de cursos que a casa espírita oferece. E, sem querer ofender a vocês, mas aqueles que vêm aqui só aos domingos, eles estão perdendo, estão abrindo mão da parte mais rica que a casa oferece, que é a oportunidade de frequentar aos cursos, porque aí há o debate, aí há um aprofundamento no que se traz aqui. E quando você faz os cursos, quando você vem aqui ao domingo, você absorve muito mais. Por quê? Porque você está aprendendo a conhecer e você está aprendendo como é que se deve aprender. Você está criando o seu senso crítico. Quando você começa a fazer os cursos, você vai ter o senso crítico para analisar se um livro é bom ou não é, quando fala da doutrina. Se aquele livro traz ensinamentos úteis ou não. E aí nem tudo aquilo que você lê, você absorve como correto. Os próprios discípulos de Jesus, né, eles nos dizem, né, se não me falha a memória, eu sou meio ruim de memória, eu não me lembro se foi João que disse que assim, nós temos que tomar cuidado com aquilo que vem dos espíritos. Primeiro nós temos que ver se vem do bem. Porque todos têm o direito de expressar os seus pensamentos, mas nem tudo me serve. Né? Paulo, que eu sempre gosto de repetir, Paulo sempre nos ensinou, né? Nada me é proibido, mas nem tudo me convém. Isto é o senso crítico que nós vamos desenvolver com os estudos dentro da casa espírita, porque nós vamos aprender a como aprender corretamente, a ter o senso para distinguir aquilo que liberta daquilo que aprisiona. Mas esse é o primeiro passo, porque quando a gente aprende a aprender, nós temos que partir para o segundo passo, que é aprender a fazer. E aí, a doutrina espírita, a casa espírita oferece para vocês várias situações para vocês aprenderem a fazer. Por exemplo, aqui, vocês veem ali depois, hoje não porque nós temos o nosso almoço, mas normalmente aos domingos, depois da palestra, tem o passe. A pessoa, para dar o passe, ela tem que aprender a fazer. Porque o passe tem explicações, o passe ele tem toda uma série
de ensinamentos que vai dizer por que fazer aquilo, para que fazer aquilo e como fazer aquilo. É aprender a fazer. A pessoa, para chegar aqui na nossa casa, e toda a casa espírita correta, a trabalhar no mediúnico, ela tem que passar por um longo caminho. Ela tem que aprender a aprender, depois ela tem que aprender a fazer. Por isso que ela obrigatoriamente tem que passar pelo ensino da doutrina espírita e tem que passar pelo ensino do médiuns, o curso de médiuns, para ela saber o que está acontecendo com ela e para ela saber como utilizar este dom maravilhoso que é a mediunidade. Principalmente aqueles que têm a mediunidade mais aflorada. A mediunidade, ela é como um cavalo. Se você não souber domar o cavalo, ele é um animal muito perigoso. Agora, se você souber adestrar o cavalo, ele vai ser útil e vai ser um instrumento de trabalho maravilhoso. Então nós temos que saber domar a mediunidade em nós, para que ela se torne útil, para que ela se torne uma mediunidade com Jesus. E por falar em Jesus, quando ele falou para nós sobre o aprender a fazer, ele foi muito claro. Faze isso e viverás. Só que aqui, faze, ele usou o verbo na forma imperativa. Quando se usa o verbo na forma imperativa, nós estamos dando uma ordem. Jesus, ele era muito doce, mas em muitos momentos ele era muito claro. É uma ordem. Faze isso e viverás. Do contrário, nós corremos o risco de nos iludirmos que temos uma vida repleta e, na verdade, estamos em erro. Então, é preciso ter coragem de executar, de correr riscos, de errar na busca de acertar. É um convite permanente à descoberta de métodos e instrumentos mais integradores, que respeitem os saberes e fazeres dos outros e auxiliem na superação do mero tecnicismo. Por isso que eu disse para vocês, né? Muitas vezes, quando vocês estão aqui, estão vendo ali os passes, principalmente aqui que nós não temos um ambiente separado, vocês podem estar achando que o passe é uma coisa mecânica, porque ele é repetitivo, né? Então você vê que a pessoa chega ali, faz assim, depois faz assim, depois faz assim, e aí sai um, entra outro, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é. Porque cada um vai receber de acordo com a sua necessidade. E o médium, mesmo ali nas repetições, ele está sentindo coisas, e ele às vezes está doando mais, às vezes está doando menos, de acordo com a necessidade de cada um. Por quê? Porque ali existe toda uma equipe de espíritos auxiliando a quem está dando o passe, para ampliar a sua energia, mas para dosar de acordo com a necessidade de cada um. Tudo demais não é bom, até o passe. O passe, quando se doa energia demais, ela pode provocar efeitos na pessoa e ela pode até se sentir mal. Por isso que tem toda a técnica e tem todo o conhecimento, para que a pessoa que está fazendo a caridade de lhe dar um passe, não faça a caridade de lhe dar uma dor de cabeça, não faça a caridade de lhe dar um desconforto no teu corpo. Porque até isso pode acontecer, se não for feito com conhecimento, com a técnica. Só que depois que a gente aprende a fazer, e depois nós vamos juntar isso tudo no final, a casa espírita vai nos ensinar a aprender a conviver. E venhamos e convenhamos, conviver não é fácil. Viver é fácil. Porque muitas vezes a gente vive, mas a gente vive cada um no seu canto. Agora, conviver é viver junto. Aí a coisa dificulta. Porque viver junto não é fácil, né, gente? Viver junto não é fácil. Porque somos diferentes. Então nós vamos ter que juntar o que é diferente e fazer isso ficar harmonioso.
Nós vamos ter que conviver com quem gosta de ouvir música alta e música, né? Com quem gosta de música clássica, mais suave e baixinho. E tem que dois estar juntos e tá... Não vai dar. Se a gente não aprender a conviver. E na casa espírita, nós vamos, estudando o Evangelho, estudando a doutrina, nós vamos aprendendo a conviver. Porque Jesus, num dos seus mais profundos ensinamentos, ele nos deu uma regra para a gente aprender a conviver. Vocês imaginam o que Jesus falou? É fácil, né, gente? O que ele falou? Também, mas ele disse isso em outras palavras também, né? Porque ele diz assim: a regra de boa convivência, fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem, que é amar o próximo, é a mesma coisa. Só que aqui é aplicado para a convivência. Então você quer conviver bem? Faça ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse a você. E dentro da casa espírita nós vamos trabalhar isso. Nós vamos começar a aprender a respeitar o próximo. Nós vamos começar a entender que ele tem o direito de pensar diferente de mim. Nós vamos começar a entender que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que cada um fez o seu caminho da simplicidade e da ignorância até hoje. E que alguns estão um pouquinho mais atrás, outros estão mais à frente em conhecimento. E é por isso que há a diferença. Porque na origem todos somos iguais, todos somos simples e ignorantes. Mas quando foi que Deus criou a cada um de nós? Vocês sabem? Você sabe quando você foi criado? Nós não sabemos. E nós não sabemos quando que o nosso filho foi criado. E há muitos casos em que o filho foi um espírito criado por Deus antes do que o pai. E que ele já teve um caminho mais longo e que muitas vezes, em termos de conhecimento, em termos de moral, em termos de aprendizado, o filho sabe muito mais que o pai. E veio para ajudar o pai a se educar. Vocês veem como muda? Porque tradicionalmente a gente acha que o pai é que tem que educar o filho. Mas quando a gente abre a perspectiva do espírito, muitas vezes o filho é que veio para educar o pai, ou a mãe, ou os irmãos. Vocês entendem? Por quê? Porque nós estamos falando de algo muito mais amplo. E nós estamos falando de conviver, que é uma arte difícil de ser executada. Conviver não é fácil, mas é obrigatório. Porque não adianta eu saber como conhecer, não adianta eu saber como fazer. Por quê? Porque o meu conhecimento e o meu fazer só pode se expressar quando eu estou com os outros. Porque se eu estou sozinho, de que adianta o meu saber e o meu fazer? É só para mim. Não precisa ser expressado. Não? Agora, quando eu começo a ter que conviver, eu obrigatoriamente vou ter que utilizar o meu saber fazer e o meu saber conhecer. E a coisa começa a tomar outra dimensão. E aí a casa espírita se torna mais importante em auxiliar eu a saber conviver. Implica em construir uma identidade própria e cultural. Identidade, porque cada um de nós somos seres únicos. Deus, ele tem uma criatividade tão grande que não há um ser criado por ele igual a outro. Todos são únicos. Nem gêmeos. Nem gêmeos, não existe. Gêmeo é só na matéria. No espírito é totalmente diferente. Situar-se com os outros seres, compartilhando experiências e desenvolvendo responsabilidades sociais.
As experiências sociais nos facultam acesso ao saber, ao fazer, ao viver em conjunto, ao crescer em todas as nossas possibilidades. Aí, gente, quando, depois de muito tempo, depois de muito exercício, depois de muitos conflitos, nós conseguimos adquirir a capacidade de saber conviver, a gente acha que está tudo bem, que acabou, mas aí vem o nosso maior desafio. Aí vem a parte mais difícil que a doutrina coloca para nós como tarefa de cada um de nós, que é o último... Opa, me adiantei, tem mais uma coisa. Essas experiências geram responsabilidades que reclamam a busca da integração com a natureza, o compromisso com a humanidade e a necessária superação dos egoísmos coletivos ou individuais de cor, raça, de gênero, de credo, ou de condições sociais e de localização geográfica. Para o desenvolvimento deste princípio, há algo fundamental: a busca de interseções capazes de oportunizar conhecer o outro, suas ideias, saberes e fazeres, costumes, valores, tradições e espiritualidade. Isto só é possível pelo compartilhamento, pela comunhão, pelo diálogo, pela convivência. Por isso que é importante essa expansão e este conhecimento que a doutrina nos traz, de que, na verdade, todos somos filhos de Deus. O que significa todos sermos filhos de Deus? Significa que há uma raça, a humana, os terráqueos. Só há uma religião, a verdade. Só há um Deus, não importa o nome que demos a Ele. E isso é profundo porque vai ampliando o nosso relacionamento, a nossa relação com o próximo. Porque se só há uma raça, significa que só há um planeta. E este conhecimento com a convivência, se só há um planeta, implica em que eu tenho que cuidar bem dele. Porque se eu não cuidar bem dele, para onde que eu vou? Por enquanto, as viagens interplanetárias em grande massa, se a gente acabar com a Terra, gente, para onde nós vamos? Para o mundo espiritual. E não vai ter nem como encarnar, porque destruímos o planeta que nós íamos encarnar. Não é? Se só há um Deus, por que eu vou lutar por diferenças religiosas? Por que, vocês entendem? Então começa a criar novos conceitos da nossa relação com o próximo, com a natureza e comigo mesmo. E o saber conviver, ele começa a tomar uma dimensão muito maior. Porque aí sim, volta o que eu vinha falando do nosso grande desafio. Porque quando eu aprendi a conviver, aí vem o nosso último desafio, que é aprender a ser. Porque é este o nosso destino final. Depois que eu aprendi a aprender, que eu aprendi a fazer, que eu aprendi a conviver, eu tenho que aprender a ser. E aí, novamente, Jesus, quando nos ensinou sobre isso, ele foi taxativo. Outra vez, ele usa o verbo no imperativo. Sede perfeitos. Sede não é de querer beber água, né? Sede é seja. Só que ele está dando uma ordem. Nós temos a obrigação de ser perfeitos. Quando? Não importa. Mas essa é a nossa obrigação. Porque eu aprendi a aprender para quê? Para me ser perfeito. Eu aprendi a fazer para quê? Para me ser perfeito. Eu aprendi a conviver para quê? Para me ser perfeito. E o que é ser perfeito? A doutrina espírita, ela facilita isso para nós. Quando ela diz assim, qual é o melhor modelo de perfeição
E eles dizem, para vocês, habitantes da Terra, é Jesus Cristo. Vocês querem ser perfeitos? Vejam o que ele fez. Vocês querem ser perfeitos? Vejam o que ele conheceu. Vocês querem ser perfeitos? Façam o que ele fez. Vocês querem ser perfeitos? Convivam com os outros como ele conviveu. É muito fácil, na teoria. Não é? Nós temos que descobrir-se enquanto ser integral. Ser integral, aí nós voltamos para o início do nosso bate-papo aqui. O que é o ser integral? É o ser que sabe dosar o tempo que é para dormir, que é muito importante, o tempo que é para trabalhar, que é necessário, porque eu estou no mundo material, o tempo para descansar, para o lazer, para as compras, porque também é preciso, o tempo para mim me alimentar, mas eu tenho que ter um tempo também proporcional a ser espírita, a cuidar do espírito. Por quê? Porque eu só vou conseguir atingir essa perfeição que Jesus me ordenou se eu começar a equilibrar mais o meu ser psicossocial, que é a matéria, que é o físico, que é tudo aquilo, e o meu ser espiritual. Quando eu começar a dedicar mais parte do meu tempo para ser espírita. Eu digo mais, para dedicar mais tempo para ser espírito. Para viver na matéria, mas lembrando de que somos espírito. Cuidar daquilo que é importante para o espírito. Aí, diminuir o tempo que eu estou dormindo não ajuda muito. Por quê? Porque é uma questão da matéria. Então, se você falar, não, eu vou diminuir de 7 horas, eu vou dormir 4 horas e vou deixar 3 horas para mim ser espírito, vão por mim, não vai funcionar muito. Porque o corpo, a médio prazo, vai ter reflexos. Ah, não, então eu vou trabalhar menos. O teu patrão não vai gostar de você trabalhar menos. A tua esposa, a tua família não vai gostar, porque as dívidas vão se acumular. Né? Há uma série de dívidas, há certos bens que a vida na matéria exige. Então eu vou dizer para vocês também, não vão pelo trabalho, diminuir o trabalho, porque não vai dar certo. Também comer menos até pode ser saudável, né? Comer menos talvez não, mas comer mais certo, né? Mas também falar assim, não, em vez de eu comer 3 vezes por dia, como o Marcos falou, eu vou comer só 2, eu vou pular uma refeição. Vão por mim também. A médio prazo não vai dar muito certo. Né? Talvez a consequência mais prática é você desencarnar mais rápido. E antes da hora, vocês sabem, quem desencarna antes da hora não vai para um lugar muito, porque vai ter que... Né? André Luiz descobriu, fazendo isso, que ele era suicida. Então, eu vou dizer para vocês também, não pensem em gastar menos tempo com a comida para pensar no espírito, porque também não é um caminho muito bom. Sobrou o quê? O tempo de descanso, o tempo de lazer, o tempo de compras. Né? Então, este infelizmente, é o caminho. Né? Se vocês querem trabalhar mais como espírito, vocês vão ter que abrir mão de alguns conceitos que são muito materiais, que é o tempo do lazer, né? Que é o tempo do descanso, que é o tempo de vocês ir para o shopping, ir para o supermercado. Nós temos que procurar racionalizar este tempo para sobrar tempo para mim ser espírito. Não é? E aí é que vem o problema, porque nós vamos ter que abrir mão de coisas que a gente gosta muito de fazer, para fazer coisas que, quando a gente começa a fazer, isso é chato, ir lá para o centro, ficar sentado, as cadeiras desconfortáveis, eu não descanso. Né? O assunto, às vezes, dá sono, aí eu vou descansar na marra. Né? Ou então eu não entendo nada, e aí é chato, mas é uma educação.
Porque quando você começa a vir, você vai aprender a aprender. Aí aquilo já não fica chato, porque começa a ficar interessante e começa a lhe dar uma série de respostas. Depois você começa a aprender a fazer. E aí você já começa a ter uma recompensa, porque você vai se sentir melhor fazendo algo. E aí você vai ver que você vai conviver melhor. Vai conviver melhor com a esposa, vai conviver melhor com os filhos, vai conviver melhor com os vizinhos. E aí você vai ter mais descanso em casa, porque não vai ter tanta briga, né? Não vai ter tanta discussão. E aí você compensa aquilo que você abre mão, porque os teus momentos de descanso vão ter mais qualidade, vão ser mais profundos. O seu lazer, ele vai se tornar algo muito mais proveitoso, porque você aprendeu a conhecer, então você vai selecionar melhor aquilo que você vai estar optando como lazer, né? E uma série de benefícios que vocês vão tendo. Então é muito gostoso, é muito prazeroso você ir descobrindo isso, entrar na posse de sua herança divina e conscientizar-se de sua condição de ser imortal. São ações próprias do aprender a ser na perspectiva cristã. Então a gente vai ampliar muito o nosso tempo. E vocês vão começar a perceber que as coisas vão tomar um rumo em que vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo. No início vocês acham, eu estou abrindo mão daquilo que eu gosto para outra coisa, mas a hora que vocês começarem a entrar numa engrenagem de saber esses 4 saberes que nós trouxemos aqui, vocês vão ver que vai sobrar muito mais tempo. E que vocês vão ter muito mais alegria. Vocês vão ter muito mais tranquilidade. Vocês vão ter paz. E isso são recursos do Espírito. E que os valores, gradualmente, eles vão mudando. E finalmente nós vamos entrar num nível como Jesus. Jesus, apesar da época em que ele viveu e apesar de tudo, ele foi feliz. Jesus adorava conviver com as pessoas. Basta vocês verem, né? O primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. E para trazer vinho para alegrar o povo. Para trazer, né, felicidade para aquele ambiente que estava se tornando... Olha que exemplo de convivência com os outros, né? De uma forma sadia, para que a alegria pudesse estar ali e para que não houvesse o desabor para a pessoa que estava promovendo a festa. Isso é saber conviver com as pessoas, né? Trazendo coisas ricas, né? E assim, sinceramente, eu gostaria de fazer um convite a vocês. A casa espírita, ela não é mágica. A casa espírita, ela não está aqui para resolver os nossos problemas. A casa espírita não está aqui para tirar as dificuldades da nossa vida. Não. Quem vem aqui pensando nisso, com o tempo vai perceber que não existe. Não existe isso. O grande milagre que a casa espírita promove é o milagre da transformação através do nosso esforço. É um milagre de nos trazer a educação do espírito, de proporcionar a cada um de nós a oportunidade de nos conhecermos. E tanto é assim que eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem, aqui na nossa casa nós temos um ciclo de estudos. Então é assim, são várias etapas e quando nós chegamos na última a gente volta para a primeira. E qual é o primeiro estudo que a casa oferece dentro deste ciclo? Conheça-te a ti mesmo. Por quê? Pela importância que é. Para você começar a conhecer, a primeira coisa que você tem que conhecer é a si mesmo. Você começar a se entender.
você começar a olhar para dentro de si. Porque quando a gente olha para dentro da gente, o que a gente vê? A gente vê o Espírito. A doutrina explica que o Espírito não está aqui, né? Não está aqui dentro da gente. O Espírito, ele é uma coisa indefinível, é uma luz, é uma energia. Mas ela se concentra dentro de nós. Então, todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu vejo o Espírito. E se eu olhar mais profundo ainda dentro de mim, se eu começo a desenvolver o conhecimento de mim mesmo, se eu mergulhar bem fundo nisto, todos nós, cada um aqui, individualmente, vai encontrar algo dentro de si, lá dentro. Pequenininho. E vocês sabem o que é. É o pedaço de Deus. É o DNA que o nosso espírito traz. Aqui, quando tem que fazer um teste de paternidade, a pessoa vai lá, tira um pouco de sangue, não é isso? Vai fazer o exame, vai pegar o DNA e aí fala, esse DNA é compatível com o DNA desta pessoa. Então há 90% de chance daquela pessoa ser o pai dessa criança, não é isso? Então, se nós tivéssemos condições de fazer um DNA do espírito, ir lá tirar o líquido perispiritual, lá tirar o ectoplasma do nosso espírito e fazer o exame de DNA, não ia dar 90% de chance, vai dar 100% de chance. O exame diria o seguinte: você é filho de Deus. Cada um de nós que estamos aqui. E o que a Casa Espírita oferece para nós é essa descoberta da nossa paternidade divina. E não há nada mais confortável para nós, mais reconfortante do que sabermos que nós somos mesmo filhos de Deus. Que Jesus, quando ele falou assim, que Deus era nosso Pai, ele não falou em termos filosóficos. Ele falou em termos concretos, em termos reais. Nós somos filhos de Deus. E é preciso que nós acreditemos nisso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos de origem divina. E o caminho para que nós possamos fazer esta ponte entre nós e Deus, hoje, o melhor que há para oferecer é essa Casa Espírita. Por isso que, mais uma vez, nós queremos fazer o convite a todos vocês. Usem mais estes recursos. Explorem mais a Casa Espírita. Vocês não vão encontrar facilidades. Vocês não vão encontrar respostas. Porque, na maioria das vezes, vocês vão encontrar mais perguntas. Perguntas que você vai fazer para você mesmo. E você não vai encontrar as respostas na Casa Espírita, porque as respostas estão dentro de você. A casa só vai te ajudar a aprender a conhecer, para finalmente todos nós aprendermos a ser espíritos de luzes. Porque Jesus também deu uma ordem para nós. Jesus também foi muito claro quando ele falou: vós sois luzes. E ele fez uma outra convite, que foi uma ordem também. Ele usou o imperativo. Ele disse: vós sois luzes. E ele nos ordenou que brilhe a vossa luz. Então deixemos as nossas luzes brilhar. Obrigado.